dia 8 de novembro do ano de 2017. Estamos nos reunindo para fazer o estudo de número 59, o que para nós é um motivo de muita alegria. Essa parceria que vemos desenvolvendo com a Rede Amigo Espírita há tantos anos. Eu inicio o trabalho abraçando a todos os membros da Rede Amigo Espírita. Que todos nós possamos vibrar pela essa tarefa, por esse projeto que é direcionado pelo mais alto. Que todos nós possamos contribuir de alguma sorte, divulgando esse trabalho, nos inscrevendo nas contas do YouTube, compartilhando os vídeos, fazendo com que todo o labor seja dividido para aqueles corações que amamos. Seria, da nossa parte, uma tarefa de caridade. Então, queridos companheiros, nós vamos iniciar a nossa tarefa de hoje, que terá como tema no convívio com o Cristo. Nós vamos convidá-los para nos acompanhar na leitura da carta de Paulo aos Romanos, sendo que nós estamos hoje finalizando um trecho dessa carta, que tem como título As Primícias do Espírito, Esperança, Intercessão e Eleição. E nós vamos concluir hoje com a leitura do versículo 27 até o versículo 31, ou melhor, versículo 30, para a gente concluir essa etapa. Para aqueles que estão em casa, que não têm a Bíblia, eu vou disponibilizar o texto para que vocês possam acompanhar a leitura conosco. Vamos lá. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora nós já vamos entrar aqui no versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O versículo 33. Vocês me desculpem, eu falei que iria até o 30. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrita: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Queridos amigos, nós vamos nos deter, então, nesses 4 versículos finais desse trecho. Eu acabei fazendo uma leitura anterior, que tem a ver com o estudo da última semana, mas não tem problema, é até bom que buscamos inspiração. Então, eu vou reler o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Essa carta endereçada à comunidade dos cristãos em Roma, ela tem um aspecto assim, muito específico. Esse trecho vem remontar para nós a questão da misericórdia, a questão da bondade, da justiça divina, que nos enviou Jesus como aquele que é o governador espiritual do nosso planeta, para nos oferecer todos os elementos consubstanciados nas suas palavras, nas suas atitudes, que referendam a evolução dos seres, em bases conscientes, de transformação, de investimento na dinâmica do amor. E Jesus, que antes tinha enviado os seus mensageiros, os seus profetas, os seus representantes, faz questão de vir a nós, para dar o seu próprio testemunho, porque o Mestre por excelência, ele não se limita às palavras, aos livros, aos discursos. O Mestre vivencia. Por isso é que ele, Jesus, nos disse, conforme a descrição do capítulo 13 de João, no verso 33, vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então é Mestre e Senhor. Olha que extraordinário isso para a gente. Mestre e Senhor. Então, Paulo de Tarso aqui, nesse trecho, vem dizer para nós sobre a nossa possibilidade, a porta que se abre, os elementos que estão à nossa frente, à nossa disposição, para que nós possamos operar em busca da vitória pessoal. E Jesus, com a sua vinda, e agora em espírito e verdade, vem confirmar isso para a gente. Nós, muitas vezes, pela ignorância, caminhamos como cegos, que não conseguimos enxergar o que está bem à frente. E o Cristo, na sua condição incomparável, representa aquela mão que desce do alto para nos conceder as bênçãos da visão, nos convidando para operar em pró da retirada das escamas que estão impedindo esta nossa visão. Então ele dá exemplo, mas ele dá vida, ele dá oportunidade e nos concede, portanto, lições através das escolas, através daqueles que o representam, para que a gente possa sair desta condição de insensatez, de indiferença, de cegueira espiritual, como afirmamos.
E aí o extraordinário é porque ele o faz por amor. E o amor do Cristo é tão extraordinário que ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós. Então ele vem não para apenas ensinar, no seu sentido de convivência, mas acima de tudo, de caminhar no seu Calvário, que é o mais belo caminho percorrido por um ser na Terra, um Calvário que representa aquisições e testemunhos ao mesmo tempo, testes, verificações, que o aprendiz precisa compreender. Porque o Calvário, por si só, ele já existe. A reencarnação é uma meta a ser alcançada com muitos obstáculos a serem vencidos. Deus nos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir, ensina Allan Kardec. Para uns, a expiação, para outros, a missão. Nós sabemos, nós vivemos, nós já estamos bem conscientes de como é desafiador esse processo. Mas o amor do Cristo é algo de tão extraordinário, porque ele nos toca e nos motiva a seguir mais adiante. A definir o seguinte, que Jesus representa o amor de Deus que nos ofereceu a própria vida. Todos nós temos, vamos dizer assim, esse amor na nossa intimidade em potencial, que precisa de ser revelado, precisa de irradiar-se. E isso se fará a partir do instante em que nós nos permitirmos a vivê-lo, a vivê-lo. Então, até agora, eu estou tentando introduzir reflexões, abrindo painéis psicológicos, ou por que não históricos, para que cada um de nós possamos perceber um pouco do sentido da vida. Porque se a gente didaticamente tirar Jesus, nós poderíamos falar do amor que existe em você. Nós poderíamos falar das expressões desse amor que se fazem durante a nossa caminhada. E quando o amor se faz, quando ele se expressa na sua luminescência extraordinária e específica, nós nos sentimos felizes, fortalecidos, entusiasmados, motivados. Nós encontramos, sem perceber, a medicação necessária. É como se ressurgíssemos. Então, aqui agora a gente começa a sair de um plano místico, talvez de uma performance religiosa para alguns, para poder conversarmos mais sobre a ciência desse amor. Ou a performance psíquica do nosso espírito, que precisa de ser estudado. E nós temos agora a chave que foi prometida pelo próprio Senhor Jesus para fazê-lo. E essa chave se chama doutrina espírita. Como um projeto de renovação social, que parte dos princípios da renovação espiritual. Porque a conversa aqui, ela tem que acontecer no âmbito do nosso mundo íntimo,
Porque eis o primeiro caminho a ser percorrido. O atendimento lá fora, ele faz parte. Mas primeiro nós precisamos de focar essa intimidade nossa. Para alguns, é necessário conjugar. Para outros, o importante é operar lá fora. Mas, nesse instante, o convite é: mergulhe dentro de você primeiro. Não que você vai desconsiderar ou se desconectar com o mundo lá de fora, pelo contrário. A ideia é de nos capacitar para operar lá fora. Mas o reino de Deus é aqui dentro. Ele tem que ser conquistado aqui dentro. Nós precisamos de nos graduar para isso. É necessário operar com inteligência para que você possa dominar os elementos, os recursos e ser diferente. E geralmente nós operamos para ter algo, para dominar pessoas, ambientes, o que está lá fora. E o cristão que compreende a mensagem do Senhor percebe que o domínio tem que ser ao nível íntimo. Então nós vamos percebendo aqui com Paulo de Tarso que o Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Isso para nós é uma mensagem incomparável, porque Ele é o Senhor dos Espíritos. Jesus apresenta-se então como o campeão do túmulo vazio. Ele venceu a morte, amigo. Ele venceu a morte. Ninguém no mundo ofereceu com tanta exuberância esse troféu. Então, para muitos, a cruz é o calvário, é o impedimento, é o sofrimento. Enquanto para outros, a cruz é luz. Não que tu vai buscá-la no seu sentido de fazer apologia ao sofrimento. Ninguém quer sofrer. Mas é necessário que verifiquemos que Jesus fala do sofrimento como uma oportunidade. A dor como reparação. Para que a gente possa singrar o mar da vida e aprender que tudo tem uma destinação. Tudo na vida tem um motivo. As pessoas que estão do nosso lado são elementos, são instrumentos, são corações que o Senhor nos concede para que nós possamos gerar novos frutos. Para que nós possamos fazer com que um homem novo nasça. Para que haja a renovação. Para que haja a nossa transformação de uma forma definitiva. Para a eternidade. Queridos amigos, então, por que se entristecer? Porque Jesus volta dos mortos para nos mostrar que a vida continua, que o obstáculo ele é transitório. Ele vai depender da sua sabedoria para transpô-lo. Então Paulo de Tarso questiona: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? O Cristo morreu por nós. O amor existe em você. Então, tribulação significa a oportunidade de equacionar a vida, de resolver os problemas. A angústia
acontece porque nós nos permitimos entrar em faixas favorecidas pelo rancor, pelo ódio, pelo despeito, pela concupiscência, seja ela qual for. Então, o orgulho ferido é que dispara vibrações químicas e radiações, fluidos, que machucam. Não é o outro que te angustia. Não é o acontecimento que vai te deixar angustiado. É você que se permite. Por inabilidade, por certo, porque ninguém quer ficar angustiado. E a perseguição? Por que há perseguições? Para que você possa aprender a se ajustar. Para que cada um de nós possamos verificar o nosso potencial de arrancar, de desacelerar, de compreender que a vida não é uma competição. Então, se alguém está perseguindo, é porque ele está competindo de alguma sorte. Ou quem sabe você está competindo e não está percebendo. Fome. O Paulo vem falar de fome. Qual que é o contexto que nos interessa aqui? Fome. Se tens fome, a fome do saber, se estar com fome de recursos, lute por isto. Para conquistas, ou para o merecimento, para obter a nudez. O que nós poderíamos falar da nudez? Podemos fazer uma referência a Adão no paraíso? A nudez é o descortinar. Se sentes nu, é porque precisamos de operar para não ter vergonha da nudez, ou do descobrir, ou de estar sendo descoberto. Porque a consciência límpida, ela que se desnuda. O perigo. Por que o perigo? Por que nos vemos em perigo? É por invigilância? Ou por circunstância do caminho? Se for por circunstância do caminho, pode ser um aviso, pode ser um convite para a prudência. E a espada? No Evangelho a gente tem aprendido que a espada do Evangelho é a verdade. Então a verdade, ela na realidade precisa de ser valorizada e não debatida no sentido de criarmos sofisticação para não aceitá-la. O Paulo volta a nos dizer assim, no versículo 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então aqui a mensagem, nós poderíamos falar que é uma mensagem para os cristãos? É uma mensagem para quem está se dignando a servir o Cristo? O trabalho no bem, ele representa uma caminhada de ovelhas. E não de bodes, é ovelha. A ovelha que vai ser tosqueada. A ovelha que vai entrar nos projetos sacrificiais. Então o indivíduo quer servir a Jesus, mas ele vai servir do jeito dele, na hora que ele quiser, da maneira que mais lhe convier. Isso nos faz relembrar de Francisco Cândido Xavier, quando numa carta que está publicada no livro Testemunhos de Chico, livro que foi organizado pela nossa companheira mineira Sueli Caldas Schubert. Sueli expõe um trecho que Chico diz assim, que existem companheiros que se propõem a servir
o Cristo, mas só do seu jeito. Emmanuel tem nos dito que o trabalho prescinde deles. Eles não são imprescindíveis. Porque o trabalho do Senhor está para ser feito. E o trabalho do Senhor é toda hora, em todo lugar. Não escolhe pessoas. Não tem hora. Então, se nós queremos servir, não é a vida que tem que nos servir. Agora, para isso, amigo, tu tem que ter amor. Porque a ovelha que vai para o matadouro, ela só vai por amor. Porque quando vai por obrigação, pode ser que ela esteja vinculada na lei. Ela está na primeira milha. Ela está se ajustando com César. Ou aprendendo com Moisés. Mas não está ainda nas lides de Jesus. Porque Emmanuel tem nos ensinado que quem se complica com César tem que se resgatar, tem que se ajustar. Agora, quem está buscando Jesus, por sintonia, não por afinidade. Por sintonia, viu, gente? Não por afinidade. Porque a afinidade ainda nós não temos plena. Nós temos lampejos. Por isso que estamos procurando com Allan Kardec compreender esse tipo mais perfeito que Deus ofereceu para todos nós, que é Jesus. Então nós estamos tentando copiá-lo, nós estamos tentando refleti-lo, nós estamos tentando fazer o que ele nos ensinou, mas ainda é tentativa. E isso está acontecendo porque nós estamos compreendendo que é necessário sintonizar com ele. E a partir do momento em que você vai sintonizando com a causa, você vai criando identidade com ela. Você vai se afinizando com ela até chegar nos planos do amor. Então, nós não podemos ainda dizer que amamos Jesus. Porque nós seremos reconhecidos como discípulos dele por nos amarmos uns aos outros. Nós temos dificuldade de amar o semelhante, como que nós podemos dizer que amamos o Senhor? Então são reflexões. São reflexões para que a gente possa trabalhar com muita calma, porque não é simples. No versículo 37, vamos lá. Paulo diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então Paulo está dizendo que nós somos vencedores. Você concorda, Elisa? Eu gostaria de dar um break para abraçar os amigos do chat. Temos aqui o Ederson, né? Nós temos aqui o Jardel, a Cleusa monitorando aqui, nos ajudando, a Leonilda, Marinalva, que foi a primeira a entrar no chat hoje. Marinalva chegou aqui comigo aqui de madrugada, né, Marinalva? Quem mais que está aqui? O Giovanni, a Elisa, já falei, a Maria das Graças. Deixa eu ver rapidinho os nomes aqui. Marilá, que está aqui conosco. Helena está sempre com a gente. Penha Amorim. Beatriz Brandão. Quem mais aqui? Gente, é com muita alegria que nós estamos dialogando com vocês. Eu agradeço o apoio, as vibrações, a audiência. Então a Amélia, inclusive, Moraes, está dizendo aqui no chat: não percamos a fé, sigamos adiante. Porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então Paulo está falando que nós somos vencedores por aquele que nos amou. O que ele quer dizer com isso? Que o fato de Jesus nos amar já nos mostra com muita clareza, sem viajação, sem forçação de porta, já está ficando claro para nós que nós vamos vencer, porque ele é vitorioso. E ele nos amou. Ele está com você. Ele está conosco. Por misericórdia,
por amor. Os mentores espirituais, que alguns chamam de anjos guardiões, 24 horas velando por cada um de nós. Eles estão apostando na gente. Isso é o começo da vitória. Você está aqui abrindo o Evangelho, fazendo a oração conosco e buscando a obra espírita, estudando Allan Kardec, para ter chaves, elementos para estudar as Escrituras. Este é um dos principais sinais da sua vitória. A definir que você começou. Você começou. Não é Det. A Det que está no chat aí. O Ederson que está dizendo, cheguei atrasado, fiquei de castigo. Ficou não, Ederson. Todo mundo chega na hora certa. Hoje um companheiro me perguntou assim, o estudo ontem lá da FEAC, meia hora nós perdemos. Não perdemos. Como nos esforçamos, mas o alto só autorizou a transmissão a partir das 20 horas e foi cravado. Hoje eu falava para o Otávio, que pena, mas não depende da gente, depende do alto. Tudo que está acontecendo na nossa vida tem uma jurisdição acima da nossa. Não é ser místico, é estudar a realidade. Nem tudo posso, mas posso tudo naquele que me fortalece. É uma expressão de Paulo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. O amor, o Cristo, Jesus, eu posso tudo nele. Porque nele eu confio, nele eu me entrego. Agora, essa entrega é operada. Essa entrega é no trabalho. Porque eu não posso ficar aqui sentado dizendo, Senhor, eu me entrego a Ti. E vou ficar cheio de promessas, de atitudes religiosas e minha vida para. Não. Acabou esse momento para a gente. Esse período ficou. Embora ainda favoreça milhões de pessoas, mas o espírita consciente sabe que a responsabilidade é dele. Nós precisamos de aprender a operar no nosso mundo mental, administrá-lo, porque a mente é a base de tudo. O universo é mental. O cosmos é sustentado pela mente divina. A sua realidade, o seu cosmo íntimo, você é o Cristo. Não é Jesus que é o Cristo do seu mundo, não. Do seu mundo íntimo é você. Ele é o caminho, ou seja, ele representa uma trajetória que, se você aprender com estes ensinamentos, você se transformará num Cristo capaz de administrar tudo que está sobre a sua jurisdição, respeitando, obviamente, a sua condição espiritual. O tempo, o espaço, a maturidade, a época, tudo isso tem a ver. Mas responsabilidade é de cada um de nós. Então está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte todo dia. Deixa eu voltar nesse todo dia. Todo dia nós temos desafio. Todo dia nós temos desafio. A Elisa está dizendo que, voltando, né, Elisa, comentário do estudo de ontem, mas foi emocionante quando começou. Ficamos esperando a meia hora. E quando a transmissão iniciou, todo mundo ficou feliz. Olha que legal. Olha que importante o que você está fazendo. Contando isso para a gente. Significa que você é merecedor, Elisa. Que talvez nós não éramos merecedores de concluir a tarefa. Mas o Senhor disse, a Elisa é merecedora. Isso vai funcionar. E houve uma intercessão divina lá, a intervenção, e a gente conseguiu. A definir que ovelha vai para o matadouro. O trabalho nosso não é simples. É um trabalho que exige de nós o quê? Esforço, dedicação. É meritório? É. É meritório para todos nós, porque nós estamos primeiro aprendendo a fazer. Segundo, nós estamos conquistando amigos. Terceiro, nós estamos fazendo isso porque é para o nosso bem. Porque quando nós estamos
levando a mensagem, na realidade, para alguns isso é uma divulgação. Mas em nível íntimo, para mim, que estou aqui estudando, eu estou tentando implementar na minha intimidade esses valores, porque nessa implementação é que eu vou crescer. Não é divulgando, é no investimento íntimo. Então eu estou construindo um edifício. Eu estou construindo a minha casa mental, que é formada por pensamentos, por sentimentos, por emoções. Eu estou intelectualizando os meus instintos animais. Eu estou lutando para ser uma pessoa melhor, sem hipocrisia, sem promessas, sem falsas modéstias, porque não cabe mais nesse mundo que está abrindo para nós, com essa geração que está chegando para nós, conosco, caminhar dentro de planos místicos, miraculosos, de religiões que são pilares para sustentar vaidades, para dar cargos, para conceder poder, e esse poder trazer para si admiração, vantagens. Não. A doutrina espírita não é esta religião. A doutrina espírita é uma proposta filosófica e científica, porque a ciência é a operação. Nós precisamos de testar o que nós estamos estudando. O que você está ouvindo aqui precisa de ser verificado. Vai na fonte, não diga amém. E, acima de tudo, coloque em prática para você ver como que é matemático. Não fique só ouvindo que nada acontece por acaso, frases chavões, clichês. Não, amigo. Vai para a lida e testa para você ver se realmente bate. Se tem a ver com você. Então nós queríamos, discutindo com um querido amigo ontem, ele estava me trazendo um conceito de Allan Kardec que considera todos aqueles que acreditam na comunicação dos espíritos, médiuns, ou melhor, espíritas. Então nós temos todo aquele, repito, que acredita que os espíritos existem e que se comunicam, são espíritas. Todos. Todos. Então, verifique. Nesse conceito que é de Allan Kardec, não foi inventado, imaginemos quantas milhões e milhões de pessoas são espíritas. Então nós temos, no meio católico, muitos espíritas. No meio evangélico, muitos espíritas. Em todas as religiões. Existem pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam na comunicação dos espíritos, então elas são espíritas. Agora, o adepto ao espiritismo é aquele que se compromete por procurar viver o espiritismo na sua intimidade. Inclusive, tendo no centro espírita, no dizer de Herculano Pires, não um templo, mas o centro espírita, um lugar de convergência de ideias, de pensamentos e de atitudes. Eis um símbolo extraordinário de um centro espírita. Um lugar de convergência de princípios, de ideias, de ações, de operações. Eis o centro espírita. E que lá também nós oramos, porque nós conversamos com Deus. Nós elevamos o nosso pensamento ao mais alto. Mas o centro espírita não pode ser tratado como um espaço, como é uma igreja, como é um templo presbiteriano, evangélico, um templo, uma mesquita. Não é o templo, não é o centro espírita. Agora eu repito, no centro espírita pode ter tratamento? Pode. As pessoas podem receber magnetismo que fortaleça? Pode, como nos outros lugares também. Por quê? Allan Kardec nos ensina que o centro espírita,
ou numa assembleia onde as pessoas estão procurando unificar o pensamento, e esse pensamento é um pensamento que busca os valores espirituais, cria-se uma ambiência que favorece. Então, orar sozinho é o nosso recurso que não podemos abrir mão. Mas quando eu estou orando com alguém, este alguém estará me ajudando e eu ajudando esse alguém. Se são mais pessoas, nós estaremos então criando uma atmosfera idêntica e que faz favorecer para os objetivos que a espiritualidade pode nos oferecer. Agora, nós não estamos aqui em busca de milagres ou esperando que os espíritos venham revolucionar a nossa vida. Eles não podem fazer isso porque eles estarão criando uma dificuldade pedagógica do nosso aprendizado. Fiz-me claro? O Augusto está dizendo, como é bom estar aqui no estudo. Que bom, eu também penso assim, viu, Augusto? Que bom que você está aqui conosco e que todos nós estamos vibrando aqui nessa mesma faixa. Porque o trabalho aqui, ele caracteriza-se por construirmos juntos. Ninguém sabe mais do que ninguém. O meu papel aqui é apenas facilitar para que os espíritos façam com que a mensagem chegue para vocês. Ok? No versículo 37, nosso tempo está caminhando. No verso 37, Paulo diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos para o 38. Só temos mais 2. No 38, o texto diz assim, eu vou pôr na imagem para vocês. Por quê? Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Observemos bem, nem a morte. Vamos bater um papo, rapidamente. A palavra morte no Evangelho, nós gostamos de interpretá-la como morte moral. E, inclusive, existe segunda, terceira morte. Porque a desencarnação é a continuidade da vida. Poderíamos dizer, nem a desencarnação pode nos separar do Cristo. Mas a desencarnação é um fenômeno tão especial como o nascimento. Mas é um fenômeno natural. Não tem nada de diferente nisso. Não tem nada de absurdo desencarnar. O indivíduo fecha o olho, costuma abrir do lado de lá como se você estivesse fechando o olho aqui, abrindo e vendo uma outra cena. Só isso. Pode acontecer, dependendo da posição espiritual do indivíduo. Então, para desencarnar, basta estar reencarnado, né? Agora, a gente sabe que existem processos que são complexos. Mas vamos falar da morte moral. Nem a morte moral pode se separar do Cristo. Nem ela. E nós estamos sujeitos a essas mortes. Nem a vida. A vida em que sentido? Nem a euforia, nem a alegria plena pode nos separar, porque na realidade ela nos conjuga. Ela nos aliança. Ela afiança esse amor. Nem a vida. Nem os anjos. Nem os anjos. Por que ele está dizendo nem os anjos? Poxa, os anjos vão querer te separar do amor do Cristo? Mas aí eu posso até dizer que esses anjos aqui, eles podem ter N representações, mas precisamos de observar que o anjo por excelência, ele não te afasta do amor do Cristo. Agora, se algum anjo procura te afastar, ele é um anjo, mas um anjo na treva. Então, por exemplo, quando o indivíduo avoca para si uma virtude, ele está sendo trevoso. É a treva que opera e não é a luz. Quando alguém
a busca do aplauso, do poder, é desvirtuamento. Qualquer tipo de favorecimento é para afastar do amor do Cristo. Então tomemos cuidado. E aí vai. Nem o presente, nem o porvir. Aí dá aquela ideia de eternidade, né? O amor está acima do passado, do presente, do futuro. O amor é. Interessante, né? Nem a altura, nem a profundidade. Um espelho reflete altura e largura, né? Mas ele não pode registrar a terceira dimensão aqui, no processo tridimensional. Profundidade. O espelho ele não vai te mostrar a profundidade. Então a nossa mente é um espelho. Então, na mente a gente pode identificar a altura, nós podemos identificar largura, através da mente nós podemos ver a profundidade e podemos perceber, não é, até a outra dimensão. No fenômeno mediúnico, o indivíduo pode adentrar até nas expressões íntimas, psíquicas. O clarividente pode identificar pensamentos e sentimentos, não pode? Mas nada disso pode te afastar do amor do Cristo quando esta mente está operando nessas faixas superiores. E se deixar a gente fica aqui estudando com Paulo sem fim. A Marinalva está perguntando, Marinalva, o que é mais doloroso, nascer ou morrer? Marinalva, a sua pergunta é de uma beleza. É de um valor que tu não tem noção. Nem eu, para te responder. Você está perguntando o que é mais doloroso, nascer ou morrer? Eu vou buscar recursos aqui nos nossos... Aqui não é universitário não, viu gente? É que eu vou buscar aos pedagogos do além. Você perguntou o que é mais doloroso, nascer ou morrer? Eu vou abrir com vocês aqui, eu não tenho como pôr na imagem, porque eu não estava preparado para isso. Mas eu vou, eu vou corroborar. Eu vou colocar uma imagem que simboliza José, Maria e o menino Jesus. Você perguntou o que é mais doloroso, nascer ou morrer? Eu vou citar o capítulo 5 do Evangelho de João, vou ler alguns versículos quando diz assim. Versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Para a condenação. Marinalva, vamos tentar te responder com muito carinho, porque cada versículo desse aqui dá horas e horas para a gente conversar. Depende do ponto de vista a sua pergunta. Né? O que é mais doloroso, nascer ou morrer? Se eu for analisar em termos de reencarnação, reencarnar é mais complexo do que desencarnar. É mais complexo. Porque para reencarnar nós vamos nos comprometer
e para desencarnar nem sempre nós, ou na maioria das vezes, não nos comprometemos, porque vivemos como se aqui tudo fosse eterno. E na realidade, aqui vivendo, vamos concebendo que tudo é transitório. Nada é definitivo na Terra. Então eu poderia dizer para você, em nível moral, em nível espiritual, que a morte é mais que a vida. A vida para nascer é mais difícil. Porque para nascer, nós temos que viver a dor do morrer. Só que com Jesus, o nascer, ele se torna exuberante. Porque confiar nele é sair do sepulcro, é ouvir a voz dele. Então a morte deixa de ser dolorosa, porque você sai da morte e vai para a vida. E a vida com Jesus, ela é sinônimo de perenidade. A vida com Jesus não há interrupção. Porque a vida com Jesus é fazer o bem. Observem o versículo 29. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, não operar no bem é entrar na condenação, ou na castração, na cristalização, no encarceramento. O não fazer o bem. O fazer o bem, ele pode trazer dor, atrito, dificuldade. Mas a consequência do bem é luz, é vitória, é vida. Então, como que nós podemos avaliar a dor? A dor conceitual? A dor filosófica? A dor do parto? Ou nós vamos estar falando de dor física, de dor psicológica? Então não tem uma resposta pronta para dizer. Agora, nós podemos nos apoiar em Jesus quando fala que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente a ansiedade, ela teme aquele momento. E quanto mais vai se aproximando o momento do nascimento, mais ela vai vivendo um desconforto. Porque ela sabe que aquele estado que a maternidade oferece vai acabar. Então, instintivamente, ela se sente desconfortada. Porque por mais que traga a gestação dificuldades, transtornos, mas é o ápice que a mulher pode viver em termos de operação na vida, porque ela está dando vida. Então, é como se as próprias questões da preservação são abaladas. Ela vai perder aquele filho, porque aquele filho vai nascer. Só que ao mesmo tempo entra uma dualidade no processo. Ela também quer ver o filho nascer. Ela quer ver o fruto. Ela quer pegar. Ela quer sentir. A dor do parto traz dificuldades. Mas depois que passa a dor do parto, a mulher esquece da dor do parto. Aquela dor, ela é substituída pela ressurreição, pelo nascimento, ressurreição de valores, né? Nascimento de outros valores, inclusive do espírito que está adentrando a vida. Então a dor é para a vida o que o buril é para uma pedra sem forma. É para ajustar. Agora, para o amor, a dor pode ser prêmio. Quando não há amor legítimo, a dor é cárcere. A dor é cárcere. Queridos amigos, o nosso tempo está caminhando para o fim. E nós vamos encontrar em Emmanuel, antes de mais nada, eu vou dizer que
na semana que vem, nós vamos iniciar o capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Então, encerramos hoje o capítulo 8º. Mas ainda sobre o amor do Cristo, o convívio do Cristo, nós vamos encontrar 2 mensagens no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Uma lição é a de número 125, que é intitulada No Convívio do Cristo. E nós temos a lição 175, intitulada No Convívio de Cristo. Nesta primeira, citada, No Convívio do Cristo, nós vamos encontrar uma citação de Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, quando o convertido de Damasco assim fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Afirma Emmanuel: se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Já na lição, também com um título parecido, No Convívio de Cristo, de número 175, Emmanuel escolhe o seguinte versículo: se me amais, guardareis os meus mandamentos, que está em João 14,15. E Emmanuel traz para nós a mensagem final. E com ele nós vamos encerrar o trabalho da noite. Peço, por favor, a atenção de todos. Hoje, o nosso tema, lembrando, no convívio com Cristo. Afirma o benfeitor dos nossos corações, Emmanuel. Sem dúvida, que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Ser-nos-á sempre fácil. Admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias. Estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinos. Apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos. Aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência. Receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores. Identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência. Reconhecer-lhe a bondade e formar no culto a ele entre os melhores adoradores. Perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Tudo isso realmente ser-nos-á possível, sem o menor constrangimento, no campo das manifestações exteriores. Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida.
Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os seus mandamentos. Somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Que Jesus nos abençoe. Que os bons espíritos estejam conosco. E que possamos nós outros sermos dignos destas bênçãos. Como espíritas, estudemos Allan Kardec. Vamos esfolhar-lhe. Vamos entender o pensamento do precursor que volta para preparar os caminhos do Senhor e, guiado pelo Espírito de verdade, a doutrina espírita está sendo posta nas nossas mãos. Ela é a única chave soberanamente ofertada, respaldada pelo próprio Cristo. Consubstancia todas as filosofias, todas as ciências da espiritualidade. Aprendamos a utilizá-la para que a gente possa passar pela porta. A porta é Jesus. O bom pastor é o Senhor, aquele que nos ama e que dá sempre a vida por nós. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Os que vão viver eternamente te glorificam e te saúdam. Ave, ave, ave Cristo. Até o próximo estudo. A próxima jornada que será transmitida e que nós vamos torcer para que você abra as portas da sua casa e do seu coração para nos receber. E se Deus assim permitir, que possamos sermos aprendizes da simplicidade e que possamos conversar sobre a filosofia da fraternidade. Um grande abraço, um grande beijo que promana destas montanhas das Minas Gerais para cada um que se vincula a esse projeto do bem. Até mais ver. Uma boa noite para todos.